E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Como está a sua existência aí? Tá tudo tranquilo? Onde você estiver, sei lá, em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, se você estiver na cidade de Belo Horizonte, né? Se você estiver em Roraima, se você estiver no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Nordeste, né? Se você estiver no Nordeste, Centro-Oeste, onde você estiver nesse mundão de Deus, se você estiver fora do Brasil, sei lá, em Portugal, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, em algum país da Europa, e brasileiros que estão sempre, né? Sempre em todos os locais do mundo aí, no Japão, brasileiro esteja assistindo esse vídeo no Japão, muito obrigado, seja abraçado aqui, esteja abraçado aqui no canal Paulo Darwin 1970, beleza? Agradecendo também a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, Deus é que nos garante tudo, Deus nos garante o nosso ir e vir, nosso alimento. Deus é sempre o nosso poder, nossa fonte de energia para a gente seguir sempre avante. Sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, nós não estaríamos nem aqui, eu não estaria nem falando se não fosse Deus. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, Cristo fez o sacrifício por nós, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, sempre. É o caminho, a verdade e a vida. Cristo é nosso Salvador. Tranquilo? Beleza? Onde você estiver nesse mundão de Deus. Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Darwin 1970. Você está vendo aqui no meu Instagram, @Paulo Darwin 1970. Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, beleza? Comenta, compartilha esse vídeo aí para outras pessoas, para as pessoas terem acesso a esse material aí, onde você estiver nesse mundão de Deus. Tranquilo? Se você também quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Darwin. A gente está sempre precisando de de algum dinheiro, alguma coisa para ajudar a gente aqui a comprar o arroz. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Se você puder ajudar, a gente já dá desde já agradecendo. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e a gente volta já depois de passar aqui as letrinhas do canal Paulo Darwin 1970. Tranquilo? Beleza? Valeu? Até já. Valeu! Só deu tempo de tomar um café. Foi ali, vou tomar um café e voltar pra gente continuar aqui, pra gente continuar o nosso vídeo aqui, tranquilo? Beleza? Não saiu daí não, né? Tranquilo. Então, ó, seguinte, hoje eu tenho em mão aqui uma obra que me veio assim meio que por acaso, né? Eu não esperava encontrar nessas minhas andanças pelos sebos por aí. Eu tava com o livro do Trotsky, A História da União Soviética, oi? Aí eu olhei o livro e falei assim, cara, não vou ler esse negócio agora não, esse livro vai ficar lá em casa, vai ficar zanzando lá em casa, aqui em casa, vai ficar aqui em casa zanzando e eu não vou, né, pegar esse negócio. Até pode ser um dia, mas não nesse momento. Aí eu voltei para a estante lá e tinha este maravilhoso livro aqui, ó, da Universidade Mackenzie, da editora Mackenzie de São Paulo, da Universidade, Calvino e a Influência de Seu Pensamento, ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo, dos organizadores Davi Charles Gomes e do Augusto Nicodemos Gomes Lopes. O Augusto Nicodemos, inclusive, tem um canal de vídeo na internet e você encontra os vídeos dele aí falando sobre a reforma protestante, sobre os reformados na internet. Se você botar lá Augusto Nicodemos, você vai ter os vídeos dele girando aí. Então foi minha surpresa, né, ao topar com esse livro, que é um material bem interessante, feito de artigos, né? São quantos artigos aqui, meu Deus do céu? Ó. Tem a apresentação do Davi Charles Gomes, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artigos publicados numa revista chamada Fides Reformata, entendeu? O nome da revista, você pode encontrar ela por aí, né? Ela publicou esse material aqui por volta de 2000 durante umas 15 edições, segundo o próprio livro, né? Então ele é interessante exatamente porque ele tem esses artigos vão girar em torno do João Calvino, entendeu? Que assim, para quem é interessado na teologia reformada como eu sou, entendeu? Eu sou um reformado, eu sou da igreja presbiteriana, quem não sabe está sabendo agora. Eu simplesmente uma coleção de artigos. E esses artigos vão girar exatamente sobre João Calvino
vai falar sobre a influência dele, né, obviamente, na teologia reformada. Vai falar dos livros, né, vai falar sobre vários materiais que ele escreveu. Deixa eu até pegar aqui, ó, Institutas da Religião Cristã. Esse aqui é dois, né? Aqui, ó. Esse aqui é dois livros dele, que vai ser dissecado aqui num artigo de 6, 7 páginas, mais ou menos. Tá vendo? Esse Institutas, outras obras do Calvino, você deve estar vendo obras do Calvino aí aqui ao lado, né? Obras do Calvino, que eu já tomei contato com esse material, encontro algumas coisas em biblioteca. Por quê? Porque a teologia reformada, ela tem aparecido, né, diante dos fracassos evangélicos, para dizer assim, né, da falta de coerência, muita falta de coerência do que tem sido feito com o cristianismo no Brasil, desde a Igreja Católica, que está aí com essa teologia da libertação aí, né, e as igrejas, as igrejas evangélicas, que você topa aí quando você tem suas experiências, né, de fundo cristão, você vai para uma igreja evangélica hoje, uma church, essas igrejas mais, né, mais moderninhas, você se choca com o que você se depara lá. Então muitas pessoas têm procurado entender o que é a teologia reformada, as igrejas reformadas no Brasil. Você topa, sei lá, com os pentecostais, você tem algumas questões doutrinais que você não concorda, que você tem aquilo não bate com você, tem uma coisa ali que não vai, né, não tá muito, não vou dizer que está muito certa, mas não é doutrinal. Aí você acaba partindo para uma teologia mais reformada. Você vai para alguma igreja que tem alguma coisa com isso, que tem isso, né? Então essa força que os reformados eles têm tido nos últimos anos do Brasil calhou exatamente para que tanto o Davi Charles Gomes e o Augusto Nicodemos eles fizessem essa colheita de textos escritos nessa Fides Reformata, esses artigos, e colocaram em livro, justamente para ajudar as pessoas que têm dúvida, pessoas que querem ter, né, querem ter uma ideia do que vem a ser, né, várias coisas dos reformados, questões teológicas, tudo isso. Aí ele vai juntar isso, vai juntar textos aqui, né? O Davi Charles ele vai começar a falar sobre o que aconteceu historicamente, né, no Brasil em 1558, quando alguns reformados enviados pelo João Calvino bateram aqui no Novo Mundo em 1558. Ele vai falar um pouco disso, vai trazer as cartas, né, do João Calvino, que vão falar um pouquinho sobre o Brasil de 1557, 1558. Esse material eu inclusive vou fazer um vídeo exclusivo sobre, né, que está exatamente nesse material aqui, ó, Tragédia da Guanabara, que é um material de história do Brasil um pouco obscuro, né? Você tem um pouco de nota de rodapé sobre o que aconteceu com o martírio de 3 reformados, né? Três reformados que passaram pelo Brasil e foram comandados pelo Villegagnon, né? A Antártica Francesa. Mas isso eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre. Eu não vou deixar, vou trazer para cá não, porque senão alonga demais o vídeo fica muito comprido. Mas eu vou, isso aqui eu mal termino esse vídeo aqui, eu já vou meio que me acercar de fazer o próximo. O próximo vai ser exatamente sobre essa questão dos franceses que aportaram no Brasil e calvinistas, né, que foram sacrificados pelo Villegagnon, né, o Caim francês. Aí ele aqui nessa coisa que daqui, né, o martírio de Jacques Le Ballet, né, vai falar um pouco sobre isso. Aí vai contar sobre o João Calvino, vai dar um vaso de barro na dimensão humana de João Calvino, do Alderi Souza de Matos. Vai trazer, né, um pouco sobre a personalidade do Calvino. Eu procurei biografias do João Calvino por aí, mas não encontrei. Não sei se tem no Brasil. Pode ser que tenha, pode ser que alguma editora tenha publicado sobre o João Calvino, sobre a vida dele, sobre o casamento dele, né, em 1540 com Idelette de Bord, os filhos que ele perdeu, né, 3 filhos que ele teve, mas que morreram prematuros.
vai falar sobre a vida dele, ó. Vai falar que Calvino escreveu uma única carta a Lutero em 21 de janeiro de 1545, marcada por um tom profundamente respeitoso e conciliador, preocupado com a possível reação do reformador alemão, que andava muito irritado com as disputas sobre os sacramentos. Melanchthon não teve coragem de entregar-lhe a carta. Calvino demonstrou especial interesse em fortalecer a reforma na Inglaterra durante o reinado de Eduardo VI, dedicou seu comentário de 1 Timóteo de 1548 ao duque de Somerset, tio do jovem rei e um dos regentes do reino. Enviou cartas e exemplares de algumas de suas obras a Eduardo, exortando-o a ser um rei verdadeiramente cristão. Vai falar sobre a espiritualidade. Outro aspecto pouco conhecido de Calvino é sua vida devocional. O reformador valorizava intensamente a vida espiritual, o culto e a comunhão com Deus, tanto no aspecto coletivo quanto individual. O terceiro livro das Institutas, que é esse material aqui, das Institutas, considerado um belo tratado sobre a vida cristã, contém o capítulo mais longo dessa obra, que versa exatamente sobre a oração. No início de suas preleções bíblicas, o reformador utilizava uma oração padronizada, porém no final costumava proferir orações extemporâneas. A oração final era o seguinte: o Senhor conceda que nos empenhemos na contemplação dos mistérios de sua sabedoria celestial, com crescente devoção para a sua glória e para a nossa edificação. Amém. Talvez o melhor retrato da espiritualidade de Calvino seja as bonitas orações encontradas em muitas de suas obras e nas diferentes liturgias que elaborou. Olha aqui mais uma oração do Calvino. Ó misericordioso Deus, luz eterna, brilhando na escuridão, tu que afastas a noite do pecado e toda cegueira de coração, desculpa, visto que determinaste a noite para o repouso e o dia para o trabalho, nós te rogamos, concede que nossos corpos possam repousar em paz e tranquilidade, para que depois sejam capazes de suportar o labor que devem realizar. Bonito, hein? Amém. Bonito. Calvino era um homem muito especial, mas ele também não era considerado um homem cordial, né? Assim, um ser humano cordial, porque ele era um sujeito extremamente doente, adoentado. Ele passava as madrugadas dele, ele dormia muito pouco. Como ele dormia muito pouco, isso devia dar algum tipo de irritabilidade nele, né? E ele escreveu muita coisa nessas madrugadas, que ele passava insônia, entendeu? Complicadíssimo você viver, adoentado, né? Um negócio que você tenta disfarçar, mas chega uma hora que é o raio do insuportável, né? Calvino nasceu em 1509 e faleceu em 1564, só para eu não deixar perder esse time, né? E nesse meio tempo ele não se sabe bem sobre quando foi a conversão dele. Ele não era de relatar muito questões pessoais, ele não era um homem de questões pessoais, de ficar falando sobre ele, entendeu? Ele falava bastante, o negócio dele era a palavra de Deus, era a Bíblia. A questão dele era com a Bíblia, estudo bíblico, interpretação bíblica, fazer um cânone, né? Esse próprio Institutas mesmo, foi um livro que foi publicado em 1536, e esse livro ele era um livro pequenininho, não esse catatal que eu tenho aqui em mão, né? Mas um livro para caber em bolso, esse aqui não cabe em bolso, para poder as pessoas terem como se fosse uma espécie de catecismo, um catecismo religioso. Esse próprio Institutas aqui da religião cristã é um livro que futuramente, como eu estou lendo, estou estudando, futuramente eu vou fazer uma pequena resenha, né? Uma pequena resenha, não dá para abarcar o livro todo, né? Eu penso e peço que você como cristão, você como reformado, adquira esse livro. Esse livro não é difícil, ele é agora de 2006, a publicação de 2006. Como eu falei, as obras do Calvino elas estão circulando por aí, né? E esse material surgiu em 1536, era um livro para caber em bolso, para as pessoas estudarem, terem ele de forma fácil, né? Para você poder manuseá-lo. Era como se fossem os pockets de hoje, né? Era como se fossem os pockets, os livros que você carrega para lá e para cá, não os catataus que geralmente a gente pega por aí. A gente sai por aí com catataus de livros, né? Mais complicado, ou você coloca um livro num Kindle, né? Assim, hoje em dia é mais fácil
além do Pocket, você tem um Kindle em mão, né? Então você tem esse livro comprado em PDF e você pode ter acesso a ele para onde você estiver, Então esse Institutas, ele foi um livro escrito em 1536 exatamente para que as pessoas tivessem acesso a um material de forma rápida, né? Um estudo bíblico mais rápido. Então ele faz exatamente esse pensamento dele, né? De pegar e transformar o estudo bíblico numa coisa simples, uma coisa básica, não algo assim muito floreado para intelectual. Não, ele queria que o povão tivesse acesso às verdades bíblicas. Então ele vai publicar isso aqui em 1536, esses Institutas aqui. Olha só aqui uma passagem, ó. Características pessoais. Teodoro Beza, amigo próximo e sucessor de Calvino, deixou a primeira biografia do reformador. Apesar da profunda admiração que sentia pelo líder falecido, o que tem levado muitos historiadores a questionar a fidedignidade de seu registro, ele parece ter feito uma avaliação honesta da personalidade e conduta de seu mestre. Beza elogia Calvino por sua impressionante capacidade de trabalho e sua atividade incessante até poucas horas antes de morrer. Menciona sua vasta cultura geral e dá exemplos de sua memória privilegiada. Quanto à vida diária, destaca a frugalidade de seus hábitos e da sua alimentação, motivada por sérios problemas de saúde. Calvino contentou-se por muitos anos com apenas uma refeição diária, seguida de longos períodos de abstinência. Também dormia pouco, sem que isso diminuísse a sua disposição para enfrentar um sem número de responsabilidades. Produziu muitas de suas obras acamado, ditando-as para os amanuenses. Como eu falei, era um indivíduo muito adoentado, Isso era o jeito, como ele não tinha, não dava para se locomover, para sair por aí, ele ditava as obras dele. E um material, como eu falei, é vasto. Assim, não tem tudo, não existem as obras completas de João Calvino no Brasil, pelo menos que eu saiba. Posso estar enganado, tá? Posso estar enganado nesse momento que o vídeo está sendo postado aí, mas que eu saiba ainda não há as obras completas dele ainda, porque também pesquise para ver a quantidade de material de João Calvino, entendeu? Mas sim, outros autores aí têm obras completas, João Calvino ainda não. Olha aqui, Beza responde uma a uma as calúnias que foram sacadas contra o reformador: herético, ambicioso, dominador, fútil, avarento, devasso, cruel, sanguinário. Isso aqui, essas calúnias, né, foram obviamente colocadas por católicos, né, justamente na época do Concílio de Trento, né, 1563, 1557, 1563, onde obviamente o Calvino foi caluniado de frente para isso. Acontece muito, a calúnia, ela corre de um lado, corre do outro, faz parte, do jogo, pichar a figura, destruir reputação, né, esse negócio da calúnia, é a destruição de reputação. Então isso é muito comum no 1500 e pouco, no século XXI, século XV, século XVI, e o Calvino foi um dos imensamente caluniados. O Martinho Lutero também foi caluniado. Muitas histórias aí que foram criadas por católicos sobre o João Calvino e sobre o Martinho Lutero. Até hoje está aí dizendo que o Martinho Lutero acrescentou páginas, enxertou coisas à Bíblia. Isso é esse tipo de calúnia que está por aí, entendeu? Sobre tanto o Martinho Lutero quanto o João Calvino, extremamente caluniados, muito fake, para dizer, né? Aponta para sua vida de humildade e simplicidade quase espartana, na qual não havia lugar para ostentação, e de total desapego quanto aos bens materiais, uma vida simples, básica, né? Franciscana, para dizer assim, né? Sua única recreação era participar ocasionalmente de um jogo de malha ou de chave por insistência dos amigos. Depois de dizer que não queria fazer de Calvino um anjo, Beza reconhece que sua propensão natural para a irritabilidade, os ataques dos adversários, o vasto número de responsabilidades e as contínuas enfermidades o tornaram bastante rabugento e difícil, principalmente em sua vida doméstica. Em sua avaliação, porém, tudo isso era atenuado pelas grandes virtudes do reformador. Referindo-se às atitudes enérgicas que Calvino tomou em relação a certos indivíduos, seu biógrafo afirma: é bem verdade que sempre que alguém se levantou contra a doutrina de Deus,
que ele anunciava, nunca deixou nada passar e tudo fez para que, segundo as santas leis aqui estabelecidas em Genebra, os zombadores de Deus fossem tratados de conformidade com os seus deméritos. Tem as histórias de queima, né, de adversários. Aqui não está falando sobre isso, mas eu já cacei por aí católicos falando sobre as queimas de católicos. Um dia que eu ler a biografia do Calvino, vou saber de qual é, né? Vou saber a realidade disso. Eu li bastante sobre, pesquisei bastante sobre para ver, inclusive sobre os próprios católicos falando, né? Falando sobre Calvino, João Calvino. Igualmente um simpatizante, Fred Graham, igualmente um simpatizante das realizações de Calvino nos campos político e social, lamenta suas práticas disciplinares excessivamente rígidas em Genebra. Por causa da preocupação em preservar a pureza da comunidade da igreja, a severidade podia se sobrepor ao amor e os direitos individuais eram ignorados. Graham argumenta que às vezes a privacidade era violada, os fracos eram intimidados e por vezes punidos fisicamente e a brutalidade era promovida e aceita em nome da harmonia religiosa e civil. Você vê que os caras não poupam, né? Os caras não poupam. Ninguém está aqui passando ninguém está aqui querendo passar passar pano no João Calvino, né? E assim, santo só Deus, santo só Cristo. Não existe essa coisa de São João Calvino, não existe estátua de João Calvino por aí, né? Nas nossas igrejas você não vai encontrar estátua do João Calvino. Você pode citar o João Calvino como um grande exegeta, pode citar ele como um grande entendido na palavra de Deus, na Bíblia, mas você não vai ver ninguém adorando o João Calvino, pedindo nada para o João Calvino, acendendo vela para o João Calvino, não vai ter nada disso. A gente aqui trata a coisa, né, como ela foi, né? Não tem nenhuma passação de pano. Se o João Calvino cometeu erros, e cometeu muitos erros, isso está aí no dia a dia, está nos livros, está sendo falado nos materiais, entendeu? Ninguém está aqui para passar pano, não vamos canonizar o João Calvino nem Martinho Lutero. A gente sabe que nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos seres terríveis, né? A gente faz tanta coisa boa quanto coisa ruim. Se Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tiver misericórdia da nossa alma, não tem conversa, entendeu? Ninguém vai canonizar, não vai ter papa que vai canonizar o João Calvino, vai passar pano para os erros. Nós cometemos erros, fazemos muitas besteiras, muitas coisas terríveis, e que não tem santo, né? Não tem santo. Só desse jeito. Aqui, ó, a exegese bíblica em Calvino, princípios, método e legado do Maurício Menster. Vai aqui falar, né, dos materiais, né, que o João Calvino escreveu, vai falar sobre a doutrina, vai falar sobre a exegese, né? Tudo isso aqui, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Olha só isso. Ao usar essa forma de interpretação, Calvino se afasta de várias doutrinas romanistas e condena, por exemplo, a interpretação literalista sobre a presença do corpo de Cristo na ceia. O exemplo clássico dessa instituição literária em Calvino encontra-se em seu comentário da narrativa da criação em Gênesis 1,16. Ao tratar sobre o quarto dia da criação, comparando a narrativa e seu estilo com as descobertas científicas de seu tempo, Calvino afirma: aqui está a diferença. Moisés escreveu em seu estilo popular coisas sobre as quais, sem instrução, todas as pessoas dotadas de senso comum são capazes de entender. Mas os astrônomos investigam como grande esforço qualquer coisa que a sagacidade da mente humana possa compreender. Entretanto, este estudo não deve ser reprovado, nem esta ciência condenada, em razão de que algumas pessoas desvairadas são acostumadas a audaciosamente rejeitar qualquer coisa que lhe seja desconhecida. Porque a astronomia não só é prazerosa, mas também muito útil de ser conhecida. Não se pode negar que esta arte descobre a admirável sabedoria de Deus. O que o Calvino dizia, que o estudo e o conhecimento, ele não é para ser ignorado. Você não tem que deixar de estudar tanto as coisas de Deus, né, a palavra de Deus, quanto as coisas aqui materiais, coisas do mundo físico. Você não tem que deixar, você não tem que se não estudar, você não tem que estudar, você não tem que se fechar, né? Como alguns judeus que se fecham para o mundo, alguns fanáticos, alguns próprios cristãos mesmos que se deixam levar, né? Não estudar as coisas do mundo, não se apropriar das coisas mundanas, né?
porque isso também serve à glória de Deus. O estudo, você não tem que se fechar, fanatizar e não querer saber, né? Não querer saber. Aqui, ó. Tendo sido pastor durante 2 décadas e meia em Genebra, Calvino adotou como forma de pregação o método de exposição consecutiva das Escrituras. Ele começava suas séries de pregação no primeiro verso do primeiro capítulo de um livro e caminhava até o último verso do último capítulo. Normalmente, quando terminava um livro, começava o próximo. Depois de fazer a devida preparação e oração, subia ao púlpito, portando apenas o texto hebraico ou grego, e pregava extemporaneamente. Dessa maneira, produziu milhares de sermões, dos quais cerca de pouco mais de 2.000 foram preservados e muitos ainda carecem de publicação. Eles foram compilados ipsima verba durante 11 anos por um homem chamado Denis Hageny, pago para tal pelo serviço de diaconia da Igreja de Genebra. Os comentários escritos posteriormente eram baseados em suas exposições para a congregação, fossem sermões, aulas ou palestras. Logo, a pregação e o ensinamento de Calvino à congregação serviram como elemento fomentador de seus comentários. Com séria exegese do texto e onde sua alma de pastor transparece com grande clareza. Não é incomum encontrar as belas orações de Calvino ao fim de algumas de suas exposições, deixando todos face a face com Deus. Bacana, hein? Vai falar aqui sobre o legado de Calvino, né? Como é que a influência do Calvino, né, nesses 500 anos de reforma protestante, que mais de 500 anos de nascimento do Calvino, como essa influência, e assim, digo mais, hein, como essa influência ela atravessou gerações e foi dar em modernidades, né, no mundo. É assim, eu vejo por aí em materiais, né, de livros, esses grandes homens da história da humanidade. Aí tá lá uma lista, os autores dão suas listas aí, os autores seculares, né, dão suas listas, mas nem Martim Lutero nem João Calvino entram nessas listas, entendeu? Os homens fizeram uma revolução feroz, né, em 1517, 1519, fizeram um estrago naquele mundo hipócrita, aquele mundo terrível que era da Igreja Católica do Alexandre VI, né, lá de 1500, chamada Renascença católica, a Renascença grega. Os homens fizeram uma revolução. A reforma protestante foi algo revolucionário, foi dar inclusive na Revolução Industrial, né, inglesa, os puritanos que saíram da Inglaterra e foram montar os Estados Unidos, as 13 colônias. O que são os Estados Unidos? O que foram as 13 colônias? Se não pessoas que vieram ali, cristãos, puritanos, que montaram os Estados Unidos, o que a pujança que foi os Estados Unidos, que foi, né, os Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, se você fechar os olhos para isso, se você fechar os olhos para esse tipo de... Isso foi algo extraordinário, o mundo era outro, o mundo foi outro, entendeu? É isso que tem que ser visto, ser enxergado. A filosofia educacional de Calvino e a fundação da Academia de Genebra. O homem ele foi para Genebra. Quando chegou em Genebra, a cidade de Genebra era um pau a pique, né? Era uma cidade de barraco, pode dizer assim, né? Muito pobre, enlamaçada. E o homem fez ele fez uma revolução na cidade de Genebra, com esses métodos, né, que a gente já falou aqui, os métodos difíceis, duros, mas ele criou inclusive essa Academia de Genebra, que acabou virando a Universidade de Genebra, que está aí até hoje, entendeu? Para a formação de homens santos, entre aspas, né, de homens poderosos, homens calcados na palavra de Deus, entendeu? Ele criou uma pedagogia que nem é falada, uma pedagogia que vem lá do passado, né, que vem da Idade Média. Ele traz uma pedagogia para esse mundo genebriano, né? Aqui, ó. Em sua filosofia educacional, o objetivo de Calvino era prático. A igreja devia supervisionar toda a educação. O processo não dispensava o lar nem o governo civil, mas estava centrado primariamente nas funções dos pastores e mestres da igreja. A função da instrução no conceito de Calvino estava nas mãos de pastores e mestres. Nessa filosofia, ele não se apartou de algumas práticas do velho modelo. Todavia, o que mudou foi o conteúdo do ensino e a pureza da teologia.
Os mestres da igreja deveriam servir na igreja propriamente dita, na educação bíblica e teológica, mas também deviam exercer o seu magistério nos colégios, nas mais variadas ciências, a fim de que alunos viessem a ser bons cidadãos e participar futuramente do governo civil. A educação competia prioritariamente à igreja, uma educação cristã, que acabou acontecendo, né, quando o pessoal foi para os Estados Unidos, como eu falei, né, uma educação cristã, uma formação cristã. Isso é bem diferente do universo que está aí no nosso século XXI, né, a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos jovens, pelas essas escolas aí. Você vê o linguajar, né? Você vê a forma como esses jovens estão. O que é feito dessas pessoas? Qual é dessas pessoas? O que vai ser desses indivíduos no futuro? Entendeu? O que vai ser dessas pessoas com esse tipo de educação que nós temos, essa pedagogia que nós temos aí? Aqui, ó, a educação em Genebra com a chegada de Calvino. Quando assumiu a igreja de Genebra em 1536, Calvino apresentou um plano ao Conselho Municipal que incluiu uma escola para todas as crianças. Imagina, não tinha isso, hein? Onde as crianças pobres teriam ensino gratuito. A seguir, ele começou a trabalhar com as crianças da cidade, escrevendo um catecismo para elas em 1536. Os esforços de Calvino para a implantação dessa escola foram grandes. O resultado dessa proposta foi o Collège de la Rive, cujos primeiros diretores foram Antoine Saunier, depois o velho professor de Calvino, Mathurin Cordier. Os planos para a escola continuaram até 1538, quando Calvino foi expulso de Genebra. Com a sua saída, a causa educacional sofreu um golpe mortal e o Collège de la Rive quase foi à falência. Somente foi reerguido com o retorno de Calvino a Genebra em 1541. Assim, o Collège de la Rive foi revivido para continuar suas atividades por outros 18 anos. Foi, portanto, no exílio de Estrasburgo que as ideias educacionais de Calvino amadureceram. A fim de evitar a superpopulação no Collège Versonet, a cidade de Genebra organizou 4 escolas elementares nas 4 regiões da cidade. Quer dizer, só para dar um adendo aqui, você vê que nenhuma história, geralmente história da pedagogia, história né, da filosofia educacional, da pedagogia, não se cita Calvino. Entendeu? Você pode buscar os livros aí, pode ir atrás dos livros aí de pedagogia, vão citar coisas como Freud. Freud nunca foi um pedagogo. Nunca foi. Eu já vi coisas assim absurdas que as pessoas tiram leite de pedra. Nunca foi pedagogo. Freud e outros. Os alunos do colégio ou escola privada foram divididos em 4 seções de acordo com a residência nos 4 departamentos da cidade e classificados em 7 graus, desde os iniciantes, classe 7, até os da graduação. A princípio era cobrada uma pequena taxa que foi abolida pelo Conselho Municipal após 1571, a pedido de Theodor Beza, o sucessor de Calvino. De acordo com o historiador Philippe Schaft, Calvino algumas vezes é chamado fundador do sistema escolar comum. Porque foi no seu tempo que essas escolas surgiram em Genebra. Essa afirmação é verdadeira, pois ele instou Mathurin Cordier, seu antigo tutor, que agora estava com Farel em Neuchâtel, a iniciar o projeto, mas esse disse sentir-se muito velho, aos 61 anos, para a tarefa. Então foi designado Sebastian Castello, um homem experimentado na área da educação, que havia sido professor do Collège de la Rive. Todavia, essa escola não cresceu devido à sua extrema pobreza e também por não combinar com a abordagem educacional que Calvino tinha em mente. No tempo de Calvino também se criou uma escola para meninas, aparentemente na casa de Pierre Joly, da qual pouco sabemos. Havia outras pequenas escolas para infantes naquela época, mas eram mal administradas e precisavam ser reformadas no seu conceito educacional. Calvino tinha o propósito de reordenar todas essas pequenas escolas, mas as reformas pretendidas por ele não puderam ocorrer devido a conflitos na cidade que ainda estavam por ser resolvidos. Foi somente com o incidente de Berna, em janeiro de 1558, que surgiu a oportunidade que Calvino tanto esperava para abrir sua escola modelo. Quer dizer, gente do céu, né? É um negócio impressionante. Impressionante. Pedagogo, né? Aí ele vai montar a Academia de Genebra.
a cerimônia formal, né, de dia 5 de junho de 1559, né, da início à solenidade de inauguração da Academia de Genebra, sob os auspícios das autoridades genebrinas. Parece que toda a cerimônia foi presidida por Calvino. Ele invocou a bênção de Deus sobre a instituição nascente, que foi dedicada para sempre para o estudo das ciências e da religião. Ao contrário, isso aqui é interessante, né? Ao contrário de outras escolas congêneres da época, a Academia de Genebra insistia no conhecimento abrangente de ambas as línguas, o latim e o francês. Depois de 3 anos de estudo na escola privada, quando os alunos adquiriam certa fluência nessas línguas, eles começavam a estudar as epístolas de Cícero, a Eneida e as bucólicas de Virgílio, as orações de Isócrates e outras obras semelhantes. Depois da fluência no latim, passavam ao grego. Então liam Sêneca, Xenofonte, Demóstenes e Homero. O conhecimento das línguas era fundamental para o ensino básico da academia. Você tinha que ter um conhecimento, né? Um conhecimento, como eu falei, amplo, né? Tanto secular quanto bíblico. Não tinha como você fugir disso. O professor de artes ensinava ciência física e matemática na universidade. Ao contrário das escolas da Renascença, o estudo da ciência física visava descobrir a natureza através da qual Deus se revela a todos os seres humanos. Investigando a natureza, o homem poderia conhecer melhor o seu Criador. Este era o ponto de conflito com a filosofia educacional do escolasticismo, que ensinava que o mundo físico era meramente um estágio inferior numa longa cadeia do ser, que se dirigia ao motor imóvel, que é Deus. Era também um conflito com a escola da Renascença, que geralmente era panteísta. Para Calvino, o estudo da natureza, a revelação geral, era a responsabilidade que Deus havia dado ao homem, para que este pudesse conhecê-lo e conhecer os seus semelhantes, além do estudo meticuloso das escrituras, revelação especial. Além de ciências naturais, o professor de artes ensinava retórica avançada. Aristóteles e Cícero eram os exemplos preferidos. Tanto os ministros como os administradores civis e advogados precisavam dessa arte de convencer as pessoas. Esse era um dos cursos mais práticos da Academia de Genebra. Os alunos da academia também estudavam hebraico com a ajuda de comentários judaicos. Também estudavam grego para poderem fazer análises posteriores dos textos bíblicos nas línguas originais. No entanto, curiosamente, os textos gregos usados na academia não eram os do Novo Testamento. O professor apresentava Aristóteles, Platão e Plutarco, ou alguns filósofos cristãos. Nessas ênfases, não é difícil perceber o espírito e a formação humanista de Calvino com respeito ao conhecimento do mundo não cristão, do mundo secular. Nada de fanatismo, né? Nada de fanatismo. Fechado. Não, aqui isso aqui não entra não. Isso aqui não entra não. Esse autor aqui do texto, o Heber Carlos de Campos, né, ele vai dar uma geral ao corpo docente da Academia de Genebra, o currículo da academia, o alunado da academia, o propósito da academia, o sucesso da Academia de Genebra, entendeu? Calvino era um filósofo, ele conclui aqui, né? Calvino era um filósofo da educação, não nos moldes que hoje conhecemos, mas certamente possui uma filosofia muito clara de trabalho educacional. Ele tinha alvos específicos e sabia muito bem como atingi-los. A sua filosofia da auto-perpetuação da educação em Genebra teve tanto êxito que permaneceu ao longo do tempo, e mais tarde aquela despretensiosa academia tornou-se a famosa Universidade de Genebra, mundialmente reconhecida. Aí aqui, né, o Brasil na correspondência de Calvino, que eu falei, né, ele vai citar aqui questão, né, do Villegagnon. Há uma troca de correspondência aqui na história da França Antártica. A história da França Antártica e dos huguenotes com a sua confissão fluminense é bem conhecida, mas as cartas de Calvino sobre o assunto nem tanto. Então há uma publicação aqui de várias e várias cartas aqui, né, com análise. O texto vai dar um resumo da carta, né, vai abrir e a carta vai ter a carta 2609 de fulano para cicrano, de beltrano para cicrano, de Che a um desconhecido. São várias cartas e essas cartas vão ser analisadas. Vai estar se falando exatamente um pouco sobre o Brasil, né? O Brasil de 1557, 1558. O Calvino vai fazer alusões, né, ao Brasil, entendeu? Porque, como eu falei, ele tinha interesse
exatamente de trazer reformados para cá, né? O que aconteceu 60 anos depois, quando os puritanos não deu certo, os puritanos no Brasil aqui, eles foram martirizados e acabou o Brasil virando um país católico, né? Até 1860, 1858, quando os reformados, 1558, se eu não estou enganado, quando os reformados, me corrija se eu estiver enganado, estou fazendo de cabeça, quando eles chegaram no Brasil para montar igrejas em São Paulo. De 1558, a ideia não deu certo, acabou não dando certo por conta do Villegagnon, né? E o Brasil perdeu uma grande chance de ser calvinista, de ser reformado aqui desde cedo, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começou como um país puritano, né? Depois virou bagunça lá o negócio, virou meio bagunça, mas a natureza do povo tá lá. A natureza do povo pode colocar socialismo, comunismo, injetar isso pela mídia, etc. Mas a alma da população ainda é extremamente cristã, entendeu? Mesmo com iluministas, com Constituição iluminista, com tudo aquilo, os Estados Unidos ainda é um país cristão, entendeu? Aqui, ó. Ele vai passar aqui a Confissão de Fé de Westminster, que foi um tratado, né, colocado depois da morte do Calvino, para poder, né, os reformados seguem várias dessas confissões. Nenhuma dessas confissões é a Confissão de Westminster, né? Aqui, ó. Premissa externa, promessa do Evangelho: aquele que crê e se arrepende é filho de Deus. Premissa interna, análise introspectiva: eu creio e me arrependo. Conclusão: portanto sou filho de Deus. Está aqui. Essa distinção entre o pacto das obras e o pacto da graça era desconhecida de Calvino e dos reformadores. Calvino jamais teria ensinado isso. A própria distinção implica uma confusão entre um pacto e um contrato. Para Calvino, todos os relacionamentos de Deus com os homens são relacionamentos. Todos os relacionamentos de Deus com os homens são relacionamentos graciosos, tanto na criação como na redenção. Vai fazer uma crítica realmente a isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Respostas aos argumentos a favor da dicotomia Calvino versus calvinistas. O Calvino ele tinha muitas influências, né, ao longo o Calvino ele transparece isso tanto nas Institutas. Ele tem influências fortíssimas, né, óbvias, fortíssimas, no Santo Agostinho, né? Santo Agostinho Agostinho a influência do Agostinho é poderosa, entendeu? Poderosa. Deixa eu ver aqui mais aqui. Ó, o próprio Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, influência gigantesca, né, na teologia calvinista, João Calvino. Também tem, né, obviamente, São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino também é forte. Deixa eu ver aqui mais um São Tomás de Aquino aqui, ó. Aqui, ó. Fortíssimo também. Deixa eu pegar aqui. São os que, né, a Suma Teológica. Olha aqui a Suma Teológica em inglês aqui, ó. Tá vendo? São influências poderosas. Eu tenho essa Suma Teológica em caixas guardado, entendeu? Não dava para tirar aqui para colocar. Eu tenho essas edições mais básicas, né? Eu tenho em inglês, eu tenho mais básica, que é um pocket, né? Isso aqui é como eu falei do Institutas, né? Você tem tá vendo? Você tem uma edição mais pocket para botar no bolso, para você quiser, se você quiser consultar, assim, ó, fica fácil, né, de você manusear e levar isso aqui para cima, para baixo. Ou, como eu disse, você pode ter a Suma Teológica num Kindle, né? Se você quiser, entendeu? Deixa eu ver, inclusive eu vou fazer aqui uma citação aqui, ó, exatamente sobre isso. Apontamentos introdutórios sobre a epistemologia religiosa de João Calvino nas Institutas da religião cristã. Como eu falei, ele vai fazer para você que quer estudar Institutas, tem nesse livro que eu tenho em mão aqui, do Calvino e a influência do seu pensamento, tem uma análise muito, muito interessante sobre a Institutas, né? Sobre Institutas, tem assim, qual é, né? Qual é a própria Institutas mesmo? Se você pegar aqui, você vai entender por que
Por que institutas? Entendeu? Porque você vai institutas da religião cristã, envolvendo a soma de toda a piedade e tudo mais que se deve saber sobre a doutrina da salvação, um livro digno de ser lido por todos os que zelaram pela piedade. Institutas significa, no século XVI, a palavra latina institutio significava educar, instruir, treinar, expressando literalmente instrução. Institutos quer dizer instrução. E summum seria sumário ou resumo. Assim, as institutas seriam originalmente uma instrução resumida da fé cristã. Mas desde sua origem, as institutas se tornaram uma apologia ao movimento protestante que começou a chegar à França por volta de 1520. No próprio Calvino, a influência do seu pensamento aqui, ele vai dar uma geral sobre isso, né? Vai dar um rasante, né, para dizer assim, no popular, né? Vai dar um rasante sobre o porquê das institutas. Aqui, ó, na introdução. A epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento, historicamente alcançou sua proeminência como uma das principais áreas da filosofia na modernidade, a começar por pensadores como René Descartes, John Locke, no século XVII, alcançando seu ápice no pensamento crítico de Immanuel Kant. Como disciplina filosófica, a epistemologia tem o objetivo de analisar todas as questões envolvidas no processo de conhecimento da realidade, incluindo suas condições de possibilidade e critérios de justificação. Por epistemologia da religião, denominamos a área que trata da exploração das características e condições epistêmicas das crenças e experiências religiosas. Este capítulo, né, esse artigo, obviamente não consiste, estricto senso, numa análise epistêmica das crenças de Calvino sobre a existência de Deus, pelo menos não à luz de um registro filosófico analítico, como aqueles nos quais os filósofos analíticos da religião ou epistemólogos da religião têm transitado. No entanto, tal contexto filosófico atual, bem como a constante remetência dos especialistas atuais às questões postas de maneira recorrente por pensadores do passado, que trabalhavam com a interação entre filosofia e religião, como Agostinho, né, como São Tomás de Aquino e Calvino, entre outros, nos autoriza a situar este capítulo, bem como a sua temática, na conexão entre a teologia e a epistemologia da religião, além de também nos autorizar a denominarmos de epistemologia religiosa o tratamento dado por Calvino a questão da natureza e das características do conhecimento de Deus. Quer dizer, fantástico que você vai ter um material abrangente sobre o cerne, né, da teologia calvinista, do que como o Calvino, né, como Calvino ele abarca, né, tanto nas suas institutas como em outros materiais, né, de fundo teológico, entendeu? Quer dizer, por isso que eu digo que esse material aqui é uma pedra de roseta para você que é interessado no assunto de estudo de religião, né? Estudo de religião, que você vai ter uma biografia, né, resumida aqui do Calvino, sua vida, vai falar sobre os livros que ele escreveu, um resumo das institutas e de outros materiais, vai falar sobre a vida pregressa, vai dar um rasante sobre isso. É uma reunião de materiais assim extraordinários. Olha só isso aqui, ó. Há diversas hipóteses sobre as fontes diretas ou indiretas que possivelmente influíram na formação da teologia e da piedade de Calvino. No entanto, de comum nessas hipóteses parece haver a extensa influência de alguns temas agostinianos, né, como eu falei, né, iniciados na Baixa Idade Média, provavelmente incidiram na formação do pensamento de Calvino. Um deles, de natureza teológica e filosófica, consistiu no encontro da via moderna com o reavivamento do pensamento antipelagiano de Agostinho, que é hoje denominado por alguns especialistas no pensamento da reforma de escola augustiniana moderna. O outro foi o movimento da redescoberta da devoção religiosa e da prática da fé, pautada no exercício da humildade e de sua piedade simples e prática. Tal movimento, de forte inspiração na mística agostiniana, manifestou-se inicialmente como contraponto ao tipo de espiritualidade clerical e especulativa que vinha sendo praticada por setores da Igreja Católica Romana nos séculos XIV e XV. Esse movimento, originado na Holanda entre os irmãos da vida comum, ficou conhecido como Devotion Moderna. E uma de suas obras mais representativas foi De Imitatione Christi, de Thomas à Kempis,
Segundo Torrance, embora não haja nenhuma menção explícita nas obras de Calvino à imitação de Cristo, há uma aproximação muito estreita entre os temas e o tratamento que envolvem a doutrina do conhecimento de Deus na sua relação com esse ideal renovado de espiritualidade cristã proposto por Thomas A. Kempis em sua obra. Ambos concedem de maneira geral o conhecimento verdadeiro de Deus e suas relações ao modo agostiniano, identificando-o com a própria sapientia e o distingue do conhecimento da realidade terrena, ciência. Sendo de natureza muito mais prática do que especulativo, o fim desse conhecimento é moldar os crentes na verdadeira piedade. Outro aspecto de extrema semelhança é a ênfase colocada por ambos na correlação existente entre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento, cuja apropriação resulta de um ato gracioso e condescendente de Deus em comunicar internamente aos crentes a sua summa veritas, por meio da internalização da mensagem revelada nas Escrituras e também de sua recepção humilde por parte do crente em sujeição à obediência à sua vontade. Aí ele dá exemplos aqui, né, de vários capítulos da imitação de Cristo, né, que tem semelhanças com Agostinho. Sendo as Escrituras a fonte suprema por meio da qual Deus comunica a sua verdade espiritual ao homem, verdade que transcende toda forma de percepção humana. Sua mensagem só pode ser adequadamente compreendida e aplicada através da ação iluminadora do Espírito Santo. Aí vai de novo dar exemplos do imitação de Cristo. Vai dar exemplos aqui, outras partes. Outra grande semelhança entre a devotion moderna, tal como representada pelo pensamento de Thomas A. Kempis, aqui Tomás de Kempis, né, no livro, né, Tomás de Kempis, em sua obra clássica, e o pensamento de Calvino, é o fato de haver entre ambos uma forte resistência em associar o verdadeiro conhecimento de Deus, que é a sabedoria, com aquele tipo de inquirição meramente intelectual, especulativa sobre as realidades divinas. Ver, por exemplo, aí vai de novo na imitação de Cristo. Apesar disso, ambos também veem na ciência, conhecimento, um dom de Deus ao homem, quando aplicada ao domínio das investigações bíblicas e teológicas sobre a condução da própria fé, pois seu exercício pressupõe as realidades que vêm da divina graça. É de novo imitação de Cristo, várias partes. Para maiores detalhes, aí vem Torrance e Osme. Para um tratamento mais extensivo sobre os prováveis movimentos precursores da Reforma do século XVI, veio McGray e Obermann. Vendo? Ó? Aqui, ó. E é um livro católico, por excelência. Esse material aqui, futuramente eu vou fazer um resuminho dele com algumas passagens aqui, talvez no Natal, quem sabe, né? Deus é que sabe. Essa edição aqui é da editora Vozes. Isso aqui você tem que ter na sua casa, um livro, ó, tá vendo? Ó, que eu falei do Institutas, né? Ó, tá vendo? Um livro que você pode ter no bolso, você levar para onde você quiser, tá vendo? Então ele vai falar, como eu falei, ele vai falar sobre Institutas, várias partes, né? Do Plex Cognitio, o conhecimento de Deus e o autoconhecimento, que vai ser um material que vai começar ali, né? O Institutas vai estar exatamente falando sobre isso, né? O conhecimento de Deus, conhecimento nós, né? Conhecimento do homem, o conhecimento de Deus, entendeu? Muito bom. Esse material aqui é riquíssimo. Ó, vocação para os serviços, ou serviço dos vocacionados, vai falar sobre os reformados, né? Como a influência dessa reforma, quem é realmente reformado, relembrando conceitos básicos da fé reformada. Vai dar até aspectos históricos. Ó. Normalmente o teólogo reformado reivindicará o próprio período bíblico para a origem histórica de sua fé. A tendência de submeter a reflexão teológica à autoridade das Escrituras faz com que os reformados definam a essência de sua crença não como uma elaboração teológica diferente, mas como a própria expressão do ensino bíblico. Certamente era essa a razão pela qual Jonathan Edwards, o teólogo reformador, eu tenho um vídeo, né, do Jonathan Edwards no canal, né, Pecadores sobre as mãos de Deus irado, no canal, dá umas olhadas. O teólogo reformado mais influente do século XVIII não se sentia confortável com o rótulo de calvinista, mas preferia ser conhecido como um cristão bíblico. Vendo? Que ele vai falar, e em outra passagem aqui, ele vai citar de novo. O século XVIII foi marcado pelas perspectivas deístas de Isaac Newton, 1642-1727, que deixavam pouco espaço para a atuação divina, pelo empirismo de John Locke
e pelos reavivamentos religiosos ocorridos na Inglaterra e nas colônias do Novo Mundo, Estados Unidos. Nesse período, Jonathan Edwards, um pastor congregacional dotado de uma mente profundamente inquiridora, considerado o maior teólogo e filósofo já produzido pelos Estados Unidos, tá? Ponto, né? Ponto aí. Embora naquela época fosse cidadão britânico, foi um dos maiores expoentes da teologia reformada. James Packer se refere a Edwards como um puritano nascido fora do tempo, e Lloyd Jones afirmou que Edwards sempre lhe pareceu ser o homem mais semelhante ao apóstolo Paulo. O fato é que a influência de Edwards e a sua contribuição para a fé reformada permanece até hoje tendo sido recentemente descobertos por muitos jovens americanos. Aí vai falar aqui da Confissão de Westminster, princípios doutrinários, né? Uma das áreas de grande confusão em relação à fé reformada é a doutrinária. Devido à abrangência e unidade desse sistema, muitos tendem a focalizar algumas características como representativas do todo. Aí vai aqui, dá aqui muitas coisas, né? A autoridade das escrituras. É um livro para você ter na sua casa. Ó, Confissões de Westminster, a condição espiritual do ser humano, né? A suficiência da obra de Cristo, né? Não precisa de mais nada, só Jesus. A soberania de Deus na salvação, a centralidade da pregação nas missões, perspectiva cultural, né? Com a influência dos reformados na cultura, né? É um livro realmente extraordinário para ser lido e relido, estudado, né? Estudado junto com outros materiais, né? Junto com outros materiais que, se você tiver interesse, vale muito a pena. Beleza, gente? Olha aqui, ó, o que o Nicodemos está falando aqui na contracapa aqui, ó. Antes de concluir. Em março de 2009, a prestigiosa revista Time trouxe um artigo escrito por David Van Biema sobre as 10 ideias que ele considerava estarem mudando o mundo naquele momento. Para surpresa de muitos, o novo calvinismo foi mencionado como a terceira delas. O ressurgimento do calvinismo em todo o mundo não deveria ter sido visto como algo inesperado. O pensamento do genial reformador de Genebra, através da história da cultura ocidental do século XVI até o presente, esteve por detrás daqueles que nos deram a moderna ciência, de algumas das melhores universidades do mundo e de elementos fundadores das modernas sociedades e economias. Não era de se estranhar que o calvinismo também tivesse sua influência entre os evangélicos brasileiros. Em anos recentes, as obras de Calvino foram traduzidas e divulgadas no Brasil. Como resultado da publicação da Institutas da Religião Cristã e dos comentários de Calvino aos livros da Bíblia, uma grande quantidade de livros e artigos escritos por modernos calvinistas começou a aparecer no mercado aplicando e interpretando o pensamento do teólogo genebrino à realidade brasileira. O livro que o leitor tem em mão é fruto da influência de João Calvino em teólogos brasileiros ou que fizeram do Brasil a sua morada por muitos anos. Os artigos aqui contidos mostram a pujança continuada de Calvino e do calvinismo e sua capacidade de adaptar-se e falar em todos os tempos e para todas as culturas. Augusto Nicodemos Gomes Lopes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Beleza, gente? Acho que deu para dar uma geral, né? Dá para dar uma geral, material muito bom, é de 2012. Né? Calvino e sua influência de seu pensamento em ensaios brasileiros sobre Calvino e calvinismo. Entendeu? É um livro muito, muito, muito interessante para você ter na sua casa, ter na sua estante. Você que é um estudante que gosta de estudar teologia, não pode faltar de forma alguma. E eu dei uma geral em outros materiais aqui, né? Em outros materiais que a gente, né? E a gente vai ficando por aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar com mais de 2 horas e as pessoas hoje assistem só, né, 5 segundos das coisas. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei um pouquinho hoje aqui do Calvino e a influência do seu pensamento, ensaios brasileiros sobre Calvino e o calvinismo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comente, compartilha aí pra frente, beleza? Valeu, tchau, tchau.